Hoje nós estaremos falando sobre o poder da gratidão. Falaremos isso através do livro de 2 Crônicas, capítulo 20, dos versos 14 até o 22. Se não desejar, já pode estar abrindo a Bíblia, que logo em seguida estaremos lendo 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 14. Irmãos, Deus se alegra e nos abençoa quando somos gratos a Ele. Devemos ser gratos a Deus e trabalhar a gratidão em nossas vidas. Quem é grato a Deus também é uma pessoa feliz. A gratidão a Deus nos torna mais felizes. A gratidão ajuda a valorizar as bênçãos que temos, encontrando mais alegria naquilo que Deus tem nos dado. Por outro lado, a ingratidão destrói a alegria, destrói a nossa alegria, mesmo quando somos muito abençoados, porque gratidão coloca nossa atenção apenas naquilo que não temos, ou aquilo que temos de forma ruim. Nós devemos ser pessoas alegres, positivas, e chegar o copo meio cheio, não meio vazio. Tem pessoas que chegam o copo completamente vazio, são completamente pessoas pessimistas, mas não devemos ser assim. Nós devemos ter graça a Deus, viver de mais leve, e não levarmos a coisas muito ao lado ruim, pessimista e implicarmos com qualquer coisa. Mas vivemos a vida de maneira feliz. E a Bíblia está cheia de pessoas gratas a Deus. A gente tem Abraão, a gente tem Ana, a gente tem Davi, a gente tem o apóstolo Paulo. E essas pessoas, elas entenderam que eles eram pecadores, mas Deus ainda amava eles. Eles deu tudo o que tinham provinha de Deus. Então, irmãos, a gratidão é algo maravilhoso. E também é um desejo do nosso Deus que sejamos gratos. Em tudo deem graças. A gente lê lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E em 2 Crônicas, onde vamos ler agora, o escritor do livro nos conta como Josafá e o povo de Judá testemunharam um grande livramento da parte de Deus. Pode começar. Vamos estar lendo 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas 20, a partir do verso 14, diz assim: Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nesse encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse:
Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, e marcharam à frente do exército. Deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Até aqui vamos estar orando. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por cada um que está aqui esta noite. Te peço, Senhor, que me use agora conforme Tu desejas, Senhor, para falar ao Teu povo, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor, tudo que eu falar seja somente o que Tu desejas que seja dita neste momento, Senhor. Transforma nossas vidas, Senhor, nos use, nos trabalhe, Senhor, para que de fato sejamos mais gratos, para que de fato sejamos cada vez mais semelhantes a Ti. É isso que te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Nós vemos aqui nesta passagem em 2 Crônicas que um enorme exército inimigo marchou contra o povo aqui de Deus. A atitude de Josafá foi de consultar a Deus, proclamar jejum, se humilhar e orar. Ele e todo o povo buscaram a Deus firmemente, buscaram de todo o coração. E dentre algumas das palavras ditas aqui, destacam as seguintes, que se encontram no verso 12. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Josafá aqui declara a Deus que não sabe o que fazer, mas aguarda e confia no Senhor. Ele confiava em Deus. Então você já se sentiu assim, sem saber o que fazer, em meio a dúvidas, a questionamentos que sobrevivem, desafios que possa estar enfrentando? Muitas vezes somos atribulados, tantas coisas, não sabemos o que fazer, mas aqueles que prostam de Deus, diz: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Estavam postos em Deus. E nossos olhos devem estar postos em Deus mesmo quando não sabemos o que fazer. São nesses momentos que devemos buscar: Deus, eu não sei o que fazer, então me guia, me ajude, me mostre a Tua vontade. A gente vê aqui que a resposta de Deus veio para eles. Veio para eles. Como resultado aqui, o Senhor Deus enviou a resposta e garantiu o seguinte: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Eles então colocaram cantores na frente do exército e foram à batalha, louvando e glorificando a Deus. Vamos analisar aqui a decisão sábia que Josafá tomou aqui, que embora o inimigo estivesse se aproximando de Jerusalém e que houvesse um perigo grande de invasão do outro povo e destruição de Jerusalém, não havia desordem, não havia desunião dentro do povo de Deus. Eles louvavam, eles glorificavam a Deus, sabendo que Deus salvaria eles. Todos olharam para Deus com calma, com sabedoria. E em problemas, em provações, o povo de Deus sempre deve olhar primeiro para o próprio Deus. Não importa qual o problema, porque Ele pode nos dar o livramento. Então assim uma grande multidão se reuniu aqui, mesmo da cidade de Judá, para buscar a Deus. E Deus então responde através de Jaziel. No meio da congregação estava um levita cantando, um levita chamado Jaziel, por exemplo, que é filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeziel e neto de Matanias. Traz toda a geração aqui do Levita. E por meio dele veio a resposta
Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com você. O rei aqui tomou a dianteira e inclinou a cabeça no chão perante o Senhor. O povo fez o mesmo, antecipando a vitória que viria. Eles não viram a vitória ainda, mas confiando em Deus, eles sabiam que teria a vitória. Eles louvavam, eles glorificavam, eles agradeciam a Deus mesmo antes de ver. O rei então designou cantores, vestidos com suas vestes oficiais, para irem à frente do exército e cantarem como se fosse uma procissão triunfal. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A gente não lê nada sobre lanças, não lemos nada sobre espadas. E quando eles cantaram, quando eles louvaram a Deus, confiando em Deus, na sua promessa, o Senhor começou a obra de derrubar os inimigos. Os exércitos inimigos, Deus derrubou todos eles. E o povo louvou a Deus em todo momento. O povo seguiu-se de um grande culto de louvor e adoração a Deus. Josafá ia na frente, com o povo voltando para Jerusalém com alegria. Eles vieram a Jerusalém com os saltérios, harpas, trombetas à casa do Senhor. E os reinos tremeram a Deus quando ouviram o que o Senhor havia feito. Eles tremeram e tremeram diante de Deus. Vamos ver então essa noite, irmãos, a partir dessa narrativa aqui, que Deus se alegra, nos abençoa quando somos gratos a Ele. Vamos ver 3 benefícios da gratidão. E o primeiro benefício é que a gratidão aumenta a nossa coragem. No versos 15, nós lemos assim: Jaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, morador de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. A batalha é de Deus. E a gratidão provém de um coração confiante em Deus. Somos gratos a Deus, sabendo que mesmo em meio às dificuldades, Deus está conosco. Portanto, como a gratidão aumenta a nossa coragem? Aumenta quando somos gratos a Deus por vencermos desafios ainda que não vencemos. Nos agradecemos a Deus por aquela vitória que ainda não vimos, porque sabemos que Deus está conosco. Deus nos dá a vitória. No verso 15, Jaziel diz: escutem com atenção todos os moradores de terra, moradores de Jerusalém, ao rei Josafá. Ele fala: não tenham medo, não tenham medo. O versículo aqui nos diz que a vitória iria vir do Senhor. Eles estavam confiantes no Deus da salvação. Mas quantas vezes nós temos medo, somos tão medrosos do que pode vir a acontecer em nossas vidas, mas se tivéssemos o coração confiante e já gratos a Deus, não teríamos medo do amanhã, porque Deus já está no amanhã. Deus está presente em todo momento, não está preso no nosso tempo. Nós teremos muito mais coragem para vencer os desafios do dia a dia se fôssemos gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós. Deus está conosco. E aqui a notável profecia de Jaziel centra-se no duplo pronunciamento de que é Deus e não Israel, não o povo de Deus que iria lutar aquela batalha. Literalmente a gente lê: esta batalha não é de vocês. Nós também, irmãos, podemos ficar seguros da presença constante de Deus em nossas vidas. Através da ressurreição de Cristo, nós não temos um Deus morto, nós temos um Deus ressurreto, vivo conosco. Vamos estar celebrando a ceia, Deus que morreu e ressuscitou por nós. E podemos estar confiantes na presença de Deus, porque deixou o Espírito Santo conosco. Em João 14, 16, 17 nós lemos: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre,
É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Assim como o Espírito Santo estava com os discípulos do primeiro século, ele está conosco no dia de hoje. Irmãos, muitas vezes não é fácil ser grato. Viver com gratidão, às vezes, é algo trabalhoso, algo penoso, até muitas vezes para os cristãos. Nós sabemos, nós aprendemos que devemos contar as bênçãos que Deus nos dá. Mas é muito mais fácil, às vezes, falar das coisas ruins que acontecem. Muitas vezes passar a reclamar da vida. E como comum é pessoas viverem reclamando de suas vidas. E como isso é ruim para as próprias pessoas. Que possamos ser pessoas gratas e não ingratas por aquilo que Deus nos dá. Dificuldades, angústias, problemas, muitas vezes capturam os nossos pensamentos. Interrompem nosso dia a dia com pensamentos ruins. Mas que possamos sempre lembrar que não importa a circunstância, Deus está conosco. E devemos ser gratos pelo dia de chuva, pelo dia de sol, pelo dia nublado. Não importa o dia que Deus nos traga, devemos ser gratos a Ele. Às vezes o problema é contar nossas misérias sem ter o coração agradecido a Deus. Contar as nossas misérias tira do nosso coração a perspectiva de um futuro melhor. O futuro de Deus certamente está presente e abala a nossa confiança em Deus. Então devemos contar nossas bênçãos e não misérias. Bênçãos que Deus dá com certeza a cada um aqui. Devemos se alegrar daquilo que Deus tem nos dado. Quando nós escolhemos nos concentrar naquilo que nos foi concedido, ao invés de viver reclamando nossa vida, nós nos sentiremos mais felizes. Quando focarmos nossa vida em Deus, sabendo tudo que temos provém de Deus, seremos pessoas mais alegres, mais confiantes no próprio Deus. Aqui a gente vê no texto bíblico que o povo confiou em Deus e olhou para Deus, mesmo com a situação que parecia ser adversa. E essa gratidão a Deus os deu coragem para enfrentar esse cenário desafiador. No versículo 21 a gente lê: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O povo dava graças, louvava a Deus. Quando escolhemos trilhar esse caminho do louvor a Deus, somos capazes de declarar confiança que temos a vitória em Deus, mesmo sem enxergar a vitória. Porque nossa fé está afirmada num Deus que não nos abandona. Irmão, se você conseguir ser grato a Deus, até mesmo em meio aos problemas, significa que seu coração de fato está entregue nas mãos de Deus. Como você tem encarado os problemas em sua vida? Você olha para o lado positivo ou só enxerga coisas ruins? Como eu falei no início, olhe as coisas de maneira positiva. Não veja o copo vazio ou completamente vazio. Agradeça a Deus pelo aquilo que Deus lhe deu. Gostaria de contar uma história aqui, a história de duas jovens, Krista e Vicky, é o nome delas. E essas duas jovens, eram da Igreja Batista Americana de Bethlehem. E eles fizeram 65 cirurgias, contando as duas juntas. E elas tinham alguns defeitos físicos, que eram chamados defeitos de nascimento. Eles tinham síndrome de diabetes, síndrome de hipertrofismo, entre outras síndromes. E elas escreveram mesmo assim, em meio aos problemas: graças te dou, Deus, graças te dou, pois por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e eu sei disso muito bem. E Krista, também nessas cirurgias, disse o seguinte: embora
embora a minha vida tenha sido difícil, eu sei que Deus me ama e me criou do jeito que eu sou. Ele me ensinou a perseverar e confiar nele mais do que qualquer coisa. Essas mulheres aqui tinham defeitos de nascer, doenças graves, de certa forma incuráveis, e elas louvavam e glorificavam a Deus pelo modo maravilhoso que Deus tinha feito elas. Às vezes nós não temos defeitos físicos nenhum e passamos dias reclamando em nossas vidas. E possamos ser gratos por aquilo que Deus nos dá. Seja grato a Deus. Deus se alegra e abençoa quando somos gratos a Ele. 3 benefícios da gratidão. Primeiro, a gratidão aumenta a nossa coragem. Segundo, a gratidão aumenta a nossa fé. Em Gênesis verso 21, que diz: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou-os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: dei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles ainda não tinham vencido a batalha, mas pela fé já estavam louvando e glorificando a Deus. Então, irmãos, vejam a vida através das lentes da gratidão. Veja a vida através das lentes da gratidão. Os irmãos aqui, boa parte vai conhecer o Dia de Ações de Graças, é muito famoso nos Estados Unidos. Vou contar brevemente a história desse dia, como surgiu. Lá em 1620, havia um barco com mais de 100 peregrinos que vinham da Inglaterra para os Estados Unidos, no caso do Novo Mundo ali naquela época. E esse grupo era um grupo religioso e havia começado a questionar as crenças da igreja anglicana e queria se separar da igreja anglicana. Esses peregrinos se assentaram no que agora é conhecido como os estados de Massachusetts, nos Estados Unidos. E o primeiro inverno que estiveram lá foi um inverno muito difícil, muito rigoroso. A colheita foi péssima e muitos morreram nesse inverno. Mas na primavera seguinte, os índios daquela região ensinaram eles a cultivar os alimentos. E foi uma primavera muito melhor, passou as estações, cada vez ficou melhor. Então no ano seguinte, eles tiveram uma colheita muito boa, uma colheita farta, e agradeceram a Deus pelas bênçãos recebidas. No ano anterior foi uma colheita horrível, estava péssimo o inverno. No ano seguinte foi uma colheita maravilhosa. E a partir daí começou a se instalar o Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos. Mais tarde fixaram essa data. Então esse dia é um dia eles se reuniram para agradecer a Deus por aquilo que Deus tinha feito a eles. Dar graças a Deus. E entender que precisamos ser gratos a Deus é maravilhoso. E colocar isso em prática é algo transformador. Seja que os americanos, celebrando as boas colheitas que tiveram, agradecendo a Deus por isso, sejamos nós hoje, agradecendo por tudo que Deus tem feito por nós. Devemos ser gratos a Deus. Quando somos gratos a Deus, temos a nossa fé aumentada, pois trazemos à memória tudo que Deus fez e ainda faz por nós. No texto aqui de 2 Crônicas, capítulo 20, nós lemos que, mesmo antes da provisão, da libertação de Deus, os israelitas estavam instruídos a dar graça a Deus. Toda vez que a gente passar aqui, ler todo o texto ao qual a gente se refere, nós descobrimos que o rei Josafá viu o poder da ação de graças em ação. Quando os inimigos israelitas foram derrotados diante dos olhos deles, e quando o povo aqui estava louvando a Deus, eles viram a ação de Deus. E as palavras que eles usaram para celebrar foram semelhantes ao belo refrão que atravessa tantos salmos, por exemplo, aquele: dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Os peregrinos lá, os separatistas ingleses, que foram para os Estados Unidos, eles deram graças a Deus pelas bênçãos recebidas.
O povo aqui de Deus, nos dias de Josafá, deu graças a Deus pelas bênçãos recebidas. E como tem sido a nossa postura diante daquilo que Deus tem feito por nós. Eles tiveram que procurar bênçãos ativa e deliberadamente, muitas vezes, para o povo americano, no caso, para dar graças a Deus. Mas nós devemos aprender que todos os dias devemos ter graças a Deus, independentemente do que aconteça conosco. As ações de graça não devem se basear simplesmente em circunstâncias, mas devem se basear no entendimento de que Deus deve ser agradecido tanto na prosperidade quanto na falta de prosperidade, na adversidade. Devemos ter graças a Deus na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Deus deve ser louvado. A gratidão aqui do povo de Deus não era de fachada, não era um pensamento positivo, não era confissão positiva, mas a confiança profunda e constante de que Deus estava guiando a vida deles, mesmo quando a vida era difícil. Ver a vida através das lentes da gratidão mudou a perspectiva tanto de Josafá e seu povo, assim como dos americanos que eu contei a história, assim como muda a nossa perspectiva quando louvamos a Deus e somos gratos a eles. Todos nós, irmãos, conscientes ou não, escolhemos em que focar as nossas vidas. Em alguma coisa você está focando a sua vida. Então escolha o foco de maneira correta. Precisamos ajustar o nosso foco. Você mandar o slide? Muitas vezes os fotógrafos tiram fotos de tirar o fôlego. Essas fotos lindas, maravilhosas, são muitas vezes frutos de paciência do fotógrafo, tentando achar o melhor ângulo, tentando achar o melhor foco para as suas fotos. Às vezes acha coisas que teríamos ignorado se não tivéssemos paciência. O segredo então é focar as lentes na coisa certa, no ângulo certo, sob a luz ideal. Da mesma forma, a maneira como nós enxergamos a própria vida depende do que nós escolhemos focar. Do que escolhemos focar. De alguns ângulos, talvez a vida possa parecer até uma bagunça, mas de outros ângulos, a nossa vida é linda, a nossa vida é bela. Nossa perspectiva depende de onde direcionamos nosso foco, as nossas lentes. O foco deve ser a glória de Cristo. O ângulo é o da nossa santificação. A luz é a luz do Evangelho de Jesus Cristo que ilumina o mundo. Esta perspectiva nos levará a entregar a vida, a enxergar a vida com as lentes da gratidão. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Quando nós louvamos a Deus, mesmo em meio às dificuldades, recebemos o consolo de Deus. Josafá colocou a fé dele em ação quando louvou a Deus em meio aos inimigos. Na hora da angústia, meus irmãos, onde você tem buscado solução, onde você tem focado a sua vida, você tem conseguido louvar, glorificar e agradecer a Deus, mesmo em meio a tribulações, que possamos exercitar isso em nossas vidas e pedir que Deus nos ajude a sermos gratos a Ele. Nós vemos no texto bíblico que Deus não mandou os melhores soldados que fossem à frente do exército. Ele mandou que os músicos fossem marchando na frente, cantando músicas e louvando a Deus. Por que é que fez isso? Por que colocou músicos? Porque estava colocando a fé em ação, a fé do povo em ação. Porque ele sabia que a vitória era certa. O povo sabia que a vitória era certa e louvava a Deus por isso. Então a primeira coisa que devemos fazer diante das dificuldades é louvar e agradecer ao nosso Deus, buscar ao nosso Deus. Deus nos honra sempre quando nós temos o coração disposto a louvá-lo mesmo em meio às lutas. Quando nós louvamos e honramos a Deus mesmo em meio às dificuldades. Seja elas de ordem familiar, financeira ou qualquer outra, devemos louvar ao nosso Deus. Devemos sermos gratos a Deus. Então Deus se alegra com o nosso louvor.
3 benefícios da gratidão. A gratidão aumenta a nossa coragem. A gratidão aumenta a nossa fé. E a gratidão nos traz alegria. Ela nos traz alegria. O verso 26 diz assim: no 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Eles estavam louvando a Deus pela vitória que tiveram. Eles estavam com o coração agradecido a Deus. A gratidão nos ajuda a enxergar melhor as circunstâncias. A gratidão nos ajuda a ver a glória de Deus, a glória de Cristo em ação. Quanto mais vemos a glória de Cristo, mais alegres conseguimos ser. Mas infelizmente, além de não ser para nós muitas vezes algo natural a gratidão, geralmente as pessoas não experimentam a gratidão, a alegria, melhor dizendo, que a gratidão traz. As pessoas costumam agradecer por causa de algum sentimento, muitas vezes, de obrigação de serem gratas. É mal educado não agradecer. Nós aprendemos desde a infância. Diga obrigado, agradeça. Os pais digam para os seus filhos: agradeça desde que você recebeu. Diga obrigado. Fica feio não agradecer. Muitas vezes somos assim, agradecemos a Deus por obrigação, mas não de coração. Qual é isso em relação a Deus? Agradecemos as bênçãos de Deus simplesmente, às vezes, por um dever que temos. Temos que agradecer, pensamos muitas vezes. E dessa forma nós não compreendemos como a gratidão nos ajuda a ver a gloriosa mão, a gloriosa bênção de Deus sobre nós, aumentando a nossa alegria. O problema, como já foi dito aqui, está em enxergar muitas vezes as ações de graça, as expressões de louvor simplesmente como uma obrigação nossa, mas não como algo que brote em nossos corações. Ou seja, muitas vezes pensamos: se Deus fez algo por mim, agora eu devo retribuir e ser grato a Ele. Minha dívida foi paga, então eu retribuo. Mas, irmãos, não é assim que a Bíblia nos ensina sobre a ação de graças. Considere primeiro como a palavra de Deus liga a ação de graças com a alegria. Por exemplo, lá no Salmo 97, 12, a gente lê: alegre-se o Senhor justo, louvem o seu santo nome. Louvem o seu santo nome. Salmo 107, 22, que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Então, a alegria e a ação de graças estão conectados. Agradecer a Deus aumenta a nossa alegria. Quando damos graças, nos alegramos com aquilo que Deus nos deu. Meus irmãos, pensem, por exemplo, na alegria que sentimos ao sermos promovidos no nosso emprego, a recebermos um salário mais alto. Pense nessa alegria, ou a alegria de ser curado de uma enfermidade terrível. Certamente, a alegria nos dons ou dádivas que Deus nos dá nos fazem sermos gratos a Ele. Mas não é a única alegria da gratidão. E não é a maior alegria. A maior alegria da gratidão é ver Deus e mais de Deus. Quando somos graças a Deus, conseguimos ver mais Deus, conseguimos ver mais o agir de Deus, ficamos mais alegres por causa disso. Descobrimos qual é a maior alegria da gratidão ao observarmos quantas vezes a palavra de Deus, vincula ação de graças com louvor, está cheio disso dentro das Escrituras. Citar apenas 2 exemplos. Salmo 69, 30 diz: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. E a gente verifica em Lucas 17, 15, 16 a gratidão em forma de louvor. Quando o leproso foi curado por Jesus, diz assim o seguinte: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Então, vamos perceber aqui que no primeiro momento não dá para distinguir ações de graça de louvor, mas em algum sentido eles são diferentes esses termos. A ação de graça se concentra mais no que Deus fez, enquanto o louvor se concentra mais no que Deus é para nós. E apesar dessa sutil diferença,
Os versículos que lemos demonstram que sempre é uma conexão intrínseca entre a ação de graças e louvor. A ação de graças, a gratidão pelo que Deus faz, se liga ao louvor por não ignorarmos quem Deus é. Assim, vamos render graças a Deus, graças ao Senhor, agradecer a Ele, nos ajuda a ver e louvar a Deus por quem Ele é. E esse ato de louvar a Deus é a maior alegria que poderíamos ter. Mas talvez você possa se perguntar como colocar esse princípio em prática, como viver de forma a dar graças e render louvor a Deus. Para isso, coloque as lentes da gratidão. Digamos então que você recebeu aquela promoção que eu falei e queira agradecer a Deus por isso. A gratidão começa por ver o valor da misericórdia de Deus em sua vida. Funciona assim, você se relembra a si mesmo do valor dessa promoção. Talvez seja um trabalho mais interessante, salário mais alto, uma carreira melhor. Daí você vai refletir sobre a misericórdia de Deus nessa promoção, que por ser um pecador você não merecia essa promoção, mas mesmo assim Deus lhe abençoou infinitamente. Lhe deu a salvação além da promoção, que foi comprado pelo alto preço de Cristo na cruz. Isso vai aumentar ainda mais a sua alegria em Deus, porque contemplar a gloriosa misericórdia de Deus é uma alegria que plenamente nos satisfaz. Portanto, devemos ser gratos a Deus. Ele tem nos chamado para nos alegrarmos nele. Ele tem nos chamado para nos demonstrar a nossa vida como um ato de gratidão por quem Ele é e por tudo que Ele faz por nós. Agradecer a Deus nos leva a ver mais de Deus, e ver mais de Deus é a nossa maior alegria. Tem uma outra ilustração aqui que conta a história de Suzy, que aos 59 anos ela teve seu marido morto, seu marido faleceu. Então, um mês depois, ela descobriu que tinha um câncer de mama. Suzy descobriu que tinha um câncer de mama e a sua mãe morreu. Então, um milagre aconteceu. E ela escreveu o seguinte: agora eu vejo que eu tenho clamado pelo tipo errado de ajuda. Eu agora vejo meu pior sofrimento é meu pecado do egocentrismo e da autoconsideração. Eu sei que com a graça de Deus, sua benignidade e sua misericordiosa mão, meus pensamentos podem ser reformados e minha vida moldada, mas como seu filho. A gente vê que ela sofreu diversas coisas ruins, mas ela percebeu como ela tinha sido egoísta em sua vida. Isso pensa no dia de ser grato a Deus, mesmo em meio a situações adversas. Devemos crescer em direção à gratidão. Como podemos agradecer, render graças a Deus, de maneira que aumente a nossa alegria em Deus? Então, permita concluir esse ponto aqui com 4 passos, 4 etapas para aprendermos a ser gratos a Deus. Primeiro, peça ajuda a Deus. Ao sermos gratos, podemos ver e sentir a glória de Deus em nós, a misericórdia de Deus em nós. Então, peça, ore a Deus. Deus nos ajuda. Busque a Deus. Vá até Ele. Segundo, pense naquilo que Deus já fez por você. Faz e ainda fará em sua vida. Deus nunca vai lhe abandonar. Pense nisso. Pense em saúde, pense em amigos, pense em comida que tem, o alimento que possui, sustento. E pense especialmente no Salvador, Jesus Cristo, cuja morte pagou nossos pecados. Terceiro, pense na misericórdia de Deus. Não apenas nós não merecemos a misericórdia de Deus, como nós merecíamos o inferno, mas Deus nos salvou. Aqueles que creem nele, creem em Jesus Cristo de fato, têm a vida eterna. Pense quão maravilhoso é essa graça de Deus. E quarto, então, expresse a gratidão a Deus, louvor a Deus, agradeça a Deus pelo que Ele fez por ti e por que Ele é. Renda louvores, seja grato a Deus. Concluindo então, irmãos, no meu slide,
Deus se alegra e abençoa quando somos gratos a Ele. A gente pode ver 3 benefícios da gratidão essa noite. Primeiro, a gratidão aumenta a nossa coragem. A gratidão aumenta a nossa fé e a gratidão aumenta a nossa alegria. Que possamos colocar esses princípios em prática e sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Peça, ore a Deus para que você consiga ser cada vez mais grato a Ele. Vamos estar orando nesse momento. Ó Pai, muito obrigado porque Tu morreu na cruz para nos salvar. Muito obrigado, Senhor, porque podemos estar hoje aqui reunidos como igreja. Eu te peço, Senhor, que nos molde, nos use, nos transforme, Senhor, de maneira que vivamos de maneira grata a Ti. Sempre, Senhor, olhando com as lentes de alguém que Te louva e Te engrandece e glorifica o Teu nome, Senhor. Nos ajude a ser pessoas que veem as coisas de maneira positiva, vivem de maneira alegre e feliz, sabendo que se temos a Ti, temos tudo, Senhor. Trabalhe em nossos corações para sermos cada vez mais obedientes a Ti e mais gratos a Ti. É isso que eu te peço, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.